Pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje será sobre o período embrionário. Este período embrionário é um período caracterizado pela organogênese e pela morfogênese. Na organogênese, todos os primórdios dos órgãos são formados, por isso que ele é chamado de período crítico do desenvolvimento. Já na morfogênese ocorre o estabelecimento da forma do embrião. Durante a morfogênese acontecem dois processos. O primeiro é chamado convergência, em que suas extremidades se aproximam, e o dobramento, quando as suas laterais se aproximam, tornando assim o embrião com uma forma tridimensional. Durante a morfogênese ocorre o posicionamento dos primórdios e a formação do intestino primitivo, incorporando o saco vitelino ao embrião. Como podemos ver nessa imagem, com a convergência, o saco vitelino ele vai sendo incorporado ao embrião, dando origem ao intestino. E a porção final dele vai se fundir ao alantoide e ao córion, para formar o que nós chamamos de cordão umbilical. Após a convergência, observamos o dobramento. E no dobramento, na região cranial, verifica-se 4 estruturas chamadas arcos. Arcos faríngeos ou arcos mandibulares. Os 2 primeiros são mandibulares, darão origem à maxila, à mandíbula e ao ocioide. E o terceiro e quarto são faríngeos, vão originar o ouvido interno. Observamos também uma grande saliência frontal, que dará origem ali ao telencéfalo, e uma saliência cardíaca bem protuberante. Neste embrião conseguimos ver todas as estruturas importantes. A saliência frontal, o encéfalo médio, que vai dar origem ao diencéfalo, terceiro e quarto ventrículos, os arcos faríngeos, já discutimos um pouquinho sobre eles, a saliência cardíaca, perceba como ela é muito desenvolvida, até porque o nervoso e o circulatório são os primeiros que se formam. Conseguimos ver também uma saliência hepática e a crista mesonéfrica, que vai dar origem aos rins. Observamos também a cauda, que vai regredir para formar o cóccix. Nessa imagem, conseguimos ver a cavidade uterina, chamada aqui de cavidade coriônica, o alantoide e o córion ainda não fundidos. Então, nós temos o embrião por volta da 5ª semana. No final do período embrionário, o embrião ele não tem delimitações corporais, porém, todos os primórdios estão formados. Ele mede em média 5 centímetros. Bom, os defeitos congênitos são alterações durante o desenvolvimento normal, causada quase sempre por agentes externos chamados teratógenos, que podem ser físicos, químicos, biológicos ou genéticos. Nos agentes físicos eu destaco principalmente a radiação. Nos químicos nós temos aí medicamentos, cosméticos e os chás terapêuticos. De agentes biológicos podemos indicar os agentes bacterianos, virais, protozoários, qualquer tipo de infecção. Já os agentes genéticos envolvem os genes mutados, as mutações genéticas herdadas dos pais. Bom, nesse quadro temos algumas manifestações do desenvolvimento anormal, como, por exemplo, o vírus da rubéola causando catarata, a talidomida causando defeito dos membros, a isotretinoína com defeitos cardíacos, o diabetes materno também com defeitos cardíacos, dentre outros. Bom, a teratologia, o estudo dos defeitos congênitos, vão envolver 5 princípios. O primeiro deles é o princípio da suscetibilidade. Dependendo do genótipo,
O organismo pode ser mais ou menos sensível a um determinado agente teratogênico. O princípio da suscetibilidade versus estágio, ou seja, no período embrionário, essa suscetibilidade vai ser maior do que no fetal. Então, o risco de defeitos congênitos ele é sempre maior no período embrionário. A relação dose e exposição, né? Qual a quantidade do teratogênico que eu fui exposto e por quanto tempo? Também vai influenciar nas manifestações, né? O mecanismo de ação, alguns são mais agressivos do que os outros. E, por fim, as manifestações do desenvolvimento anormal, que pode se manifestar simplesmente por um lábio leporino, mas também por uma alteração morfológica do coração, do rim ou de algum órgão vital. Bom, existem 3 tipos de defeitos congênitos. O defeito congênito causado pelos teratógenos, é denominado malformação. O defeito congênito provocado por forças mecânicas, como a compressão intrauterina, é chamado deformação. E a displasia está relacionada com uma alteração em nível de tecido. Por exemplo, a osteogênese imperfeita e a FOP. Aqui nós temos um anencéfalo, fruto de um DFTN, um defeito de fechamento de tubo neural, e do lado direito um mesencéfalo, e também eles são siameses. Nesse caso aqui, à esquerda, nós temos um hidrocéfalo e à direita um feto teratogênio. Aqui nós temos um caso muito interessante de um feto parasita que desenvolveu incorporado ao seu irmão, mas que também pode ser relacionado a uma deformação intestinal, uma estenose intestinal. Nesse caso aqui temos um feto resultante da talidomida, não desenvolveu os membros, e no outro caso ali os outros siameses. Lembrando que os siameses podem ser separados quando não há compartilhamento de órgãos vitais. E aqui nós temos uma holoprosencefalia e à esquerda um feto também teratogênico, ou seja, monstruoso. Esse feto holoprosencéfalo, ele não desenvolve o prosencéfalo, uma parte muito importante do sistema nervoso central. Nessa imagem temos um caso de deformação, justamente por compressão uterina, e uma polidactilia. E por fim, a displasia, a fibrodisplasia ossificante progressiva, em que a musculatura vai se convertendo em osso. Um exemplo de transdiferenciação, quando ocorre ossificação da musculatura ventilatória, o indivíduo vem a óbito. Lembrando que a displasia tem uma relação com a mutação do cromossomo 16. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam nossas páginas. Morfologia com o Prof. Marcos. Fisiologia com o Prof. Marcos. E compartilhe o nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima. E bons estudos.